Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo pelo nosso canal da Flama Design. E hoje eu trago mais uma automação desenvolvida com a ferramenta NHN. Dessa vez, a automação que eu tenho aqui, ela faz a criação de posts de forma com IA para um site em WordPress. Então ela faz a criação do conteúdo do post e o envio desse post de forma automática, que é uma ferramenta, uma automação muito útil para aquelas pessoas que têm um site em WordPress e utilizam bastante essa estratégia de produção de conteúdo com artigos. Então é uma forma de escalar essa produção de conteúdos utilizando inteligência artificial. Então aqui eu vou mostrar o funcionamento desse fluxo. Eu já vou começar demonstrando. O gatilho para esse fluxo é um formulário. Então na hora que eu clicar no botão aqui Test Workflow, ele vai abrir um formulário, uma janela com formulário. Como esse sistema de captura ele pega só uma janela, eu não vou conseguir mostrar a janela do formulário especificamente, mas eu vou descrevendo aqui quais são as entradas do formulário. Então eu vou clicar aqui no Test Workflow, aguardar ele abrir a janela no formulário. Ele vai pedir aqui uma palavra-chave, né? Os parâmetros são palavra-chave, tópico e imagem, prompt da imagem. Então eu vou colocar aqui como palavra-chave loja virtual. Loja virtual com IA. No tópico eu vou colocar uma variação aqui dessa palavra-chave. Vou colocar estratégias de SEO para loja virtual com IA. E no prompt da imagem eu vou colocar aqui, cria uma imagem realista de um carrinho de supermercado. Eu vou colocar em inglês aqui. E agora eu vou submeter o formulário e ele vai começar a executar o fluxo. E depois que ele terminar de executar, eu vou explicar cada um dos nós, mostrando as entradas, né, o que ele vai gerar de saída em cada um desses nós. Então ele aqui, né, explicando ali, antes de produzir o conteúdo do post, ele vai fazer a geração da imagem. Então, né, ele já vai ter essa imagem de destaque do post antes do conteúdo ser gerado. Que na hora que ele for enviar para o WordPress conteúdo, for fazer a postagem, né, lá no WordPress, ele já vai ter essa imagem subida, né, lá no site. Então só estou esperando ele concluir aqui para eu explicar cada um dos nós. Acho que é mais fácil do que explicar primeiro, né, antes de executar. Eu explico já com os dados, já com as entradas aqui em cada um dos nós. Então, ok, ele terminou aqui. E agora eu vou explicar o que acontece, como que cada um dos nós funciona. Então, como eu falei, o gatilho é esse formulário, então eu coloco as entradas aqui, os parâmetros aqui no formulário. Ele vai passar primeiro pelo nó de geração da imagem, que é a imagem de destaque do post. Né? No WordPress nós temos a Filtered Image, que é aquela imagem que costuma aparecer nas thumbnails dos sites, né? Que tem lá uma parte de notícias, de artigos, né? Normalmente é o que nós chamamos de Filtered Image. Então eu vou abrir aqui esse nó e mostrar o que acontece nele. Então primeiro aqui eu tenho as entradas que vêm do formulário. Então eu coloquei aqui loja virtual com IA como palavra-chave, tópico estratégias de SEO para loja virtual com IA. E o prompt aqui eu coloquei em inglês aqui, né? Crie uma imagem realista de um carrinho de supermercado.
que vai representar, né, o e-commerce, né, loja virtual. Então aqui nesse nó ele vai fazer a geração dessa filtered image que eu estou utilizando, essa geração da imagem estou fazendo pela plataforma Polynations, que é uma plataforma que gera imagens com IA. Nesse caso eu estou utilizando uma alternativa gratuita aqui. Eu não preciso de autenticação, né? Esse é o nó HTTP request, utilizando um GET aqui, né? Então eu tenho uma URL aqui base da plataforma e estou enviando um prompt, né? Eu estou enviando no prompt aqui exatamente a descrição aqui que eu coloquei no formulário. Então ela vai ser gerada, essa imagem vai ser gerada a partir dessa descrição. E aqui na saída do nó eu já tenho essa imagem. Um ponto importante aqui, antes de mostrar a imagem, é que eu estou trabalhando com um dado aqui, né, com um tipo de arquivo. Né? Então a resposta ela precisa ser no formato do arquivo com esse tipo de saída aqui. Então eu consigo aqui já visualizar essa imagem que foi gerada. Então aqui temos um carrinho de compras do supermercado, que ilustra bem esse assunto. Aí depois eu tenho um Edit Image, que é o nó que eu consigo fazer algumas modificações, né, nessa imagem. Né? Então se eu quero, por exemplo, fazer um corte, né, um crop, se eu quero colocar uma borda, enfim, tem vários processamentos aqui que eu consigo adicionar. No caso aqui eu estou utilizando Get Information, o que Get Information faz, ele retorna algumas informações da imagem, como resolução, etc. Aí depois disso tem outro nó, que é outro HTTP request, que é o HTTP request onde eu vou realmente enviar essa mídia lá para o WordPress. Então eu pego a URL padrão aqui, né, que é essa wp-v2/mid, é wp/v2/mid. Utilizando o post, né, a requisição do tipo post. Nesse caso aqui eu preciso da autenticação, que é uma credencial, né, pela credencial que eu tenho aqui já no NHN para o WordPress. E o que eu estou enviando aqui, os parâmetros são cache control, no cache, valor no cache, content disposition, que aqui nesse content disposition eu tenho o nome do arquivo da imagem, então aqui eu estou especificando qual vai ser o nome. Né? Então eu utilizo aqui parâmetros também lá do formulário, né? Então tem keyword, no caso é keyword só, né? Ele pega keyword, ele faz um tratamento aqui no conjunto de palavras. Então ele substitui espaços em branco por tracinhos, ele tira os acentos, tira outros caracteres, né? Cedilha, por exemplo, se tiver cedilha. E também coloca tudo em letra minúscula aqui, né? Então eu padronizo aqui o formato a forma do nome aqui, né? Do arquivo de imagem. E aí então eu faço esse envio lá para o WordPress. E aí, como saída eu tenho o ID dessa mídia, né? Esse ID aqui é importante porque ele vai ser utilizado depois para fazer a anexação desse arquivo dessa mídia ao post. Então eu vou precisar desse ID aqui depois. E aqui também tem a URL já, né? A URL da imagem também, né? Entre outras informações. Aí depois desse nó, finalmente ele vai para o agente de IA. Aí no agente de IA ele vai pegar essas informações aqui
e vai utilizar no prompt. Então aqui no prompt, que é no System Message do agente de IA, eu tenho todas as orientações de como que ele vai criar esse conteúdo. Então a partir da keyword, a partir do tópico, eu coloco todas as orientações aqui em como que ele deve criar esse post, qual que deve ser a quantidade de caracteres do título, qual é o tom como que deve ser o tipo de texto, né? Se é um texto mais formal, se é mais informal. Então eu tenho vários detalhes aqui em relação ao tamanho, ao formato, enfim, várias informações aqui em relação ao conteúdo orientados para o SEO, né? De forma que ele tenha depois um post mais otimizado para SEO. Isso pode ir sendo, esse prompt aqui pode ir sendo otimizado, pode ir sendo ajustado para que cada vez ele gere de forma mais adequada ao SEO também, né? É uma questão de ir testando também, né? Gerando vários posts e adaptando o prompt para que ele cada vez saia melhor esse artigo, né? Então esse é o prompt. E aqui nesse nó do agente de IA eu estou utilizando, né, o nó da OpenAI, Chat Model OpenAI. E como ferramenta eu estou utilizando outro HTTP Request, só que esse aqui é o HTTP Request que vai realmente fazer a postagem lá dentro do WordPress, né, que vai realmente enviar conteúdo do artigo. E a diferença aqui é que como ele está é uma tool dentro do agente já é possível fazer com que a própria IA faça o preenchimento de alguns parâmetros aqui, né? Então, vários desses parâmetros aqui eu estou pedindo para que o próprio modelo faça o preenchimento aqui, né? Então, eu tenho o título do post, tem o conteúdo, que é o próprio texto mesmo, né, do artigo. Tem um slug, tem o nome, melhor, tem um status, que é se ele está publicado, se ele está como rascunho, a data da postagem, o trecho, o excerpt, né, que seria um trecho do post. E aqui é a filtered media, que é a imagem que foi gerada naquela outra etapa, né? E aqui que vem o ID, né? Aqui que eu preciso daquele ID que eu comentei lá atrás, que é o que vai permitir que a imagem seja anexada ao post depois no WordPress. Então, com isso ele vai, né, nessa ferramenta aqui, que ele vai fazer o envio do post mesmo, do conteúdo do artigo lá para o WordPress. E agora eu queria mostrar esse artigo lá dentro do WordPress, como que ele ficou. Então aqui nós estamos no site da Flama, que é para onde aquele post foi enviado. Então podemos ver aqui na lista, na parte de blog do site da Flama. Temos aqui a imagem de destaque que foi gerada naquele momento, que nós vimos ela ser gerada lá no fluxo. Ela foi anexada corretamente ao post. E agora vamos clicar aqui e ver como ficou o conteúdo dele, como que ficou o post em si. Então aqui nós temos a página do post mesmo. Tem aqui essa parte de sumário aqui é um outro plugin, né, que chama Table of Contents, que gera esse sumário aqui. Então isso aqui não foi gerado pela automação. Isso é um outro plugin do WordPress aqui que faz isso. Mas o resto aqui, o texto, tudo isso foi produzido por IA. Se nós incrementarmos mais a automação e nós podemos
adicionar outras coisas aqui no post, né? Podemos adicionar imagens entre os parágrafos. Enfim, existem várias possibilidades aqui que ainda podem ser exploradas nesse sentido, para que o conteúdo seja ainda mais otimizado para SEO, seja mais rico, seja mais detalhado ainda. Então é isso, pessoal. Essa foi a apresentação desse fluxo. E não se esqueçam de curtir o vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal caso vocês não sejam inscritos ainda. E caso estejam interessados em saber mais sobre os nossos serviços aqui da Flama, os serviços de desenvolvimento de automações com IA, serviços de web design, de criação de sites, manutenção de sites em WordPress, otimização para SEO, otimização para performance. É só entrar em contato conosco, né? Nós deixamos aqui o link do site para mais informações. E é isso aí, pessoal. Até mais.